Enfield é uma vila localizada no estado americano de Illinois, no condado de Hyde. Uma criatura assombrou esta vila algumas décadas atrás. Você conhece a história de Enfield? Solta o play, Nanda. Imagina que saco deve ser. Você estar de boa na sua casa e do nada vem um ser animal, sei lá que desgraça é essa, que começa a arranhar a porta da sua casa feito um filho da mãe. E a parada foi louca mesmo em Enfield em meados dos anos 70. Começou com um casal em Illinois, que deixou os filhos em casa e saiu para jantar. Ao retornar algumas horas depois, os dois encontraram as crianças completamente apavoradas, e elas contaram que ouviram algo estranho arranhando a porta da frente. Os pais não deram muita bola para a história, pois achavam que tudo havia sido criado pela imaginação fértil dos filhos, até que, durante a noite o pai das crianças, um homem chamado Henry McDaniel, acordou com o barulho de arranhões na porta. O pior é que quando ele abriu para ver o que era, Henry se deparou com uma puta criatura com pouco mais de 1 metro de altura e pele acinzentada, 3 patas, braços curtos e 2 olhos rosados enormes. Henry inclusive tentou atirar no ser estranho, mas o filho da mãe acabou escapando. Henry ficou puto da vida, e perdoe a expressão, mas com o cu na mão, e com razão, né? E de imediato chamou a polícia, que apesar de ter atendido a um chamado de uma criança da vizinhança que havia sido atacada por uma criatura com a mesma descrição, não acreditou na história, mas mesmo assim enviaram uma patrulha para o local. Ao chegar, os agentes logo encontraram pegadas que pareciam de cães, mas com 6 dedos nos pés. Assustados, deram continuidade nas investigações. Os agentes policiais logo foram atrás do outro relato a respeito da criatura, que era um menino que havia sido atacado alguns minutos antes do ocorrido com Henry. O jovem Greg Garrett, vizinho de Daniel, estava brincando no quintal de casa há cerca de meia hora antes de Daniel avistar a criatura e chamar a polícia. Segundo Garrett, a criatura o atacou, rasgando seu tênis com as garras, enquanto Garrett tentava escapar. O garoto acabou conseguindo entrar em casa, onde se trancou e se escondeu, morrendo de medo. E para piorar de vez a vida do coitado Daniel, no dia 6 de maio, ele acordou no meio da noite ao ouvir o latido furioso dos cães da vizinhança. Assustado, ele olhou pela janela e pôde vislumbrar a criatura novamente. O monstro estava em pé perto da ferrovia. Eu não atirei nele nem nada, relatou Daniel. Tudo começou embaixo da estrada de ferro. Não estava com pressa ou qualquer coisa. Os relatos de Daniel logo chamaram a atenção para os jornais, atraindo grande atenção para a cidade de Enfield, criando um verdadeiro circo na cidade, o que acabou desgraçando a vida do xerife local, que teria ameaçado Daniel para que ele parasse de contar tais histórias. A cidade estava tomada de jornalistas, caçadores e curiosos, todos se embrenhando nos bosques locais em busca da maldita criatura. E o pior é que alguns avistamentos continuaram a acontecer, e dessa vez a testemunha era alguém com maior credibilidade do que Daniel. Rutger Hauer, que era o diretor de notícias da estação de rádio WWKI em Kokomo, Indiana. Ele e 3 outras pessoas viram um monstro perto de uma casa abandonada, a uma curta distância do lugar onde Daniel morava, e onde haviam acontecido os outros avistamentos.
Quando a criatura notou a presença de Rainbow e seus amigos, ela logo se pôs em fuga. O grupo afirmou que o monstro teria cerca de 5 metros de altura, teria uma cor cinza e era um tanto curvado. Rainbow afirmou ter conseguido gravar os gritos do ser, algo semelhante ao som de um gato selvagem. Assim como surgiram do nada, os avistamentos também cessaram abruptamente. Nenhuma explicação foi dada sobre a origem do suposto monstro. Essa falta de explicações por parte das autoridades motivaram os habitantes locais a formularem as suas próprias conclusões a respeito do assunto, como se os populares não fossem criar suas teorias, mesmo se houvesse uma explicação oficial. Muitas pessoas acreditam que a criatura fosse algum ser desconhecido. Outras afirmam que as aparições teriam a ver com atividades extraterrestres, pois aparentemente haviam ocorrido algumas aparições de luzes estranhas no céu durante a época em que ocorreram as aparições. Há também aqueles que acreditam em lobisomem. O que de fato aconteceu em Enfield naquela época continua sendo um mistério, mas na época dos avistamentos da criatura, circularam algumas histórias antigas que afirmavam que alguma criatura estranha tinha realizado os ataques naquela mesma região durante a década de 40. E você, o que acha que deve ser essa bizarra criatura de Enfield? É isso aí, galera crazy. Esse foi nosso relato sombrio de hoje. Comentem o que vocês acharam e de sua opinião sobre esse caso. Se inscrevam no canal e compartilhem. Até mais, beijos e fui.